Olá pessoas, hoje é dia 13 do 10 de 2020. Eu estou separando esse pedaço da minha manhã para poder gravar um vídeo sobre um livro que eu li. Eu estou gravando um vídeo sobre todos os livros que eu leio e isso vai ser uma forma de manter um registro, né, do que eu andei lendo e também difundir informação, né, sobre alguns livros, os que eu acho interessante. Mas enfim, o livro é Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Né? Uma tradução direta é Muito e Nunca o Suficiente: Como é que a minha família criou o homem mais perigoso do mundo. Né? Escrito pela senhorita Mary L. Trump, né? Que é sobrinha do senhor Donald Trump, né? O atual presidente dos Estados Unidos em 2020. Né? Espero que ele perca a eleição. Sim, eu não sou um defensor do Trump. Né? Posso até dizer que ele fez algumas coisas interessantes, como a economia antes do Covid, até que desenvolveu, mas isso não é mérito exclusivo dele. Para te falar a verdade, isso é mais um mérito mesmo do povo americano, que trabalhou e conseguiu. Né? Apesar do presidente deles ser um louco. Né? Tipo assim, o presidente... então, vamos falar sobre o livro. Olha, a Mary L. Trump, né, ela tem um doutorado em psicologia clínica, né, tem muitas horas de avaliação de pessoas que têm doenças mentais e leitura para isso, e ela tem um PhD nessa história mesmo, ela tem mestrado, doutorado, PhD, então assim, e ela dá uma visão muito interna, muito específica da família Trump, né, tipo assim, ela tá narrando ali de testemunho ocular. Né? Tipo, você pode ver um tanto de coisa publicada sobre o Trump, porque ele realmente era uma pessoa que se ocupava da mídia. Né? Ele teve aquele programa The Apprentice, e esse Apprentice foi tipo copiado por um cara daqui do Brasil que eu nem sei o nome. Nunca vi nem a versão original em inglês, não vou gastar meu tempo olhando uma porcaria dessa, de tipo, em que, pelo que eu entendi, é um patrão sádico, né? A ideia é fazer um exame do currículo da pessoa que quer trabalhar naquela empresa, mas ele realmente é muito mal educado, ele é cruel, tipo, isso faz parte do que o Fred Trump ensinou para o Donald Trump. Ele ensinou, seja cruel, be the killer, né? Seja o assassino, tenha a visão de assassino, seja forte o tempo todo, mesmo que você esteja errado, não admita seus erros, né? E seja cruel com aqueles que te servem, né? Basicamente, demite, né? E ele fez isso várias vezes, e ele fez isso um show, né? E tem coisas assim, aí aqui nesse tipo assim, isso é o negócio do Trump, pelo que eu entendi. Ele não é um bom administrador de empresa, ele não é um político extremamente habilidoso, ele é um showman. O negócio dele é levantar poeira o máximo possível. Tem uma visão de autoengrandecimento que inabalável e absoluta sobre si mesmo. E pouco importa se ele está fazendo um péssimo trabalho, ele simplesmente não vai admitir isso e ele vai ficar na posição dele, forte, com pessoas que são aduladores, cercando ele o tempo todo. Ele tem, por exemplo, um negócio ele tem um assessor específico para fazer um clipping, né? Uma pessoa que lê todos os jornais daquele dia, daquela semana, e pega o máximo de informação positiva sobre ele e mostra isso para ele todo dia de manhã, para ele conseguir não receber críticas e falar, olha, eu sou um ótimo administrador, eu sou um ótimo político, eu consegui $1 bilhão como administrador de empresa e eu consegui ser o presidente dos Estados Unidos. Essas duas coisas, pouquíssima gente consegue fazer os dois, né? E eu sou o melhor por causa disso. Tá, vamos falar esse negócio. O Trump é um grande empresário. Mentira.
tá? O Trump é um bilionário. Mentira. Ele nunca teve $1 bilhão. E ele sempre fez umas coisas assim. Isso era uma coisa que o pai dele fazia, o Fred Trump fazia. Ele criava várias pequenas empresas e algumas daquelas empresas iam quebrar. E o nome disso chama estelionato. Então ele não ia pagar imposto, ele não ia pagar fornecedor, ele não ia pagar os empregados. Apesar que no final das contas, depois de alguns processos na justiça, isso valia a pena, né? Ele tinha um péssimo hábito, o Fred Trump, o pai do Trump, que fundou a empresa chamada Trump Management. Ele tinha o péssimo hábito de não pagar impostos, tá? Tudo bem, imposto excessivo não deve ser pago, é melhor você brigar com a Receita Federal e não pagar aquilo que você não deve, né? Só que ele fazia de má fé mesmo, né? E agora, recentemente, no final de 2020, o Trump finalmente soltou o tax return dele, que é tipo a sua declaração de imposto de renda. E descobriram que nos últimos 10 anos, o Trump não pagou nenhum imposto, com exceção de 2 anos. E nesses 2 anos ele pagou tipo $700 de imposto. Ele pagou mais imposto para o governo da Índia do que para o governo dos Estados Unidos, do qual ele é presidente da República. Então assim, ele pagou a parte justa dele? Não, ele não pagou a parte justa dele. Ele não pagou. Do tipo, ele ganhou $1 bilhão com tanta trapaça e com tanta sacanagem? Não, ele não ganhou $1 bilhão. Do tipo, quando, acho que foi em 2000 e alguma coisa, que o Fred Trump morreu, eles venderam todos os apartamentos do Brooklyn, que foi o patrimônio que o Fred Trump gastou a vida inteira para construir. Eles venderam esse patrimônio por $700 milhões na época. Mas é $700 milhões dividido por 3 filhos, porque o outro tinha morrido. E a Mary Trump, que é a sobrinha dele, era justamente a filha do Fred, porque tem Freddie e Fred, né? Então Freddie, que é o filho mais velho do Fred, irmão do Trump. Ele morreu alcoolizado, deprimido, desonrado e deserdado da família. Tudo isso porque ele era o primeiro filho, o filho mais velho, e o pai queria que o filho fosse o administrador da empresa. Mas o filho tinha a paixão de dirigir aviões, né? E ele não queria ser administrador de uma imobiliária, ele queria ser piloto de avião. O pai dele nunca conseguiu respeitar isso, conseguiu retirar ele da carreira de aviador, e ele trabalhou com o pai dele como um administrador medíocre, e o pai dele, pelo jeito, era muito cruel, e fazia o possível para prestigiar o Trump sempre e desprezar o filho mais velho por causa do casamento complicado que ele teve, por causa do problema com bebidas, né? E aí tem umas partes assim especialmente cruéis, porque esse cara morreu e ele foi deserdado. Então assim, existia e lá eles têm essa mania também de fazer fundos para as crianças, né? Então, tipo assim, eles tinham o fundo da Mary Trump e do Fritz, que são os filhos do Fred, né? Do Freddie, né? E aí eles tinham o Trump, o tio deles era um administrador desse fundo. E parece que esse fundo não foi muito mal administrado. E no final das contas, o Fritz, que é sobrinho do Trump, depois que o velho morreu, o Trump dividiu a herança, mas ele o Trump tentou pegar a herança dos outros, tentou fazer um fundo de administração que ele seria o administrador, e os irmãos dele, inclusive uma juiz federal, que é a Marianne Trump, eles não teriam acesso ao dinheiro, porque o Trump seria o administrador. E o Trump, ele quebrou muitas empresas, sabe? Então, tipo assim, ele também não é um familiar legal, sabe? Por exemplo, o império que o Fred Trump, o patriarca, construiu tinha $700 milhões. Tipo, se eles não tivessem vendido nada, eles estariam olhando para uma renda de $5 milhões por ano para cada pessoa, né? Para cada filho. Mas o Trump, ele vendeu esse negócio por $700 milhões. E tinha muita gente que falava que valia $1 bilhão. Então, tipo assim, poxa,
Primeiro que ele não teve respeito pelo trabalho do pai dele, que lutou a vida inteira para construir aqueles apartamentos no Brooklyn, né? Que tinha um que chamava Jamaica, outro chamava Highland. Mas ele não lutou por isso. Ele simplesmente pegou todo o trabalho que o pai dele tinha, vendeu tudo, dividiu entre os irmãos, e ele comprou a Trump Tower, e eu não sei quantos empreendimentos ele tem. Ele tem Mar-a-Lago, badminton, golf club. Ele comprou alguns clubes de golfe e aquela torre lá em Manhattan. Mas ele conseguiu muito mais que do que eu consegui na minha vida. Sim, só que ele vende a imagem de outra coisa. Tá? Ele vende a imagem de que o sucesso dele, por exemplo, que ele não teria tido apoio nenhum por parte do pai dele. E o apoio que o pai dele deu seria dinheiro que ele pegou emprestado com o pai e pagou o capital e pagou os juros. E aí ele é um self-made man. Deixa eu contar para vocês o que é um self-made man. Self-made man é uma pessoa que se fez pelos próprios esforços. Isso é muito valorizado nos Estados Unidos. Sabe quem que é um self-made man? Elon Musk. Elon Musk saiu lá da África do Sul, tinha sangue canadense, foi para o Canadá, foi para os Estados Unidos. Ele trabalhou numa empresa que tinha uma indústria, tinha uma chaminé, e o serviço dele era limpar a chaminé. Começou 10 pessoas nesse trabalho. Ele foi o único que fez parte da equipe do início até o final. Ele não desistiu. Ele chegou a comer sopão da igreja, tá? Não tinha o que comer. Ele tomava banho num projeto de assistência social. Quando ele e o irmão dele conseguiram algum dinheiro para alugar alguma coisa, eles alugaram uma sala comercial que tinha um banheiro e ele dormia no sofá. Sabe quanto dinheiro o pai do Elon Musk emprestou para o Elon Musk para ele poder fazer o empreendimento, que hoje ele é um homem que vale seus 60 bilhões de dólares, coisa que o Trump nunca conseguiu, porque o Trump não conseguiu fazer $1 bilhão. Ele conseguiu fazer, sei lá, 500 milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, alguma coisa assim. Mas ele não conseguiu fazer 1 bilhão. O Elon Musk conseguiu fazer 60 bilhões. E ele não tinha pai rico. Ele não tinha ajuda. O Elon Musk é um self-made man. O Trump não. O Trump, ele nasceu na família rica, né, que o pai dele tinha esse monte de apartamento no Brooklyn, e aí ele pegou e chegou a entrar no círculo de alta elite de Manhattan. Um dos amigos deles, por exemplo, era o Jeffrey Epstein, que suicidaram ele na cadeia do MCC, né, Metropolitan Custody Center, que é uma cadeia de 8 andares em Nova York, que o cara, o Jeffrey Epstein tinha amizades muito bizarras, entre elas o Trump, e ele fazia umas festinhas que parece que tinham umas moças jovens demais nesse tipo de festa que ele aprontava, né? Jeffrey Epstein é um predador sexual, veja o nome dele na internet, ele teve vários casos de estupro e era um amigo do Trump, era o pessoal de Manhattan, que o Trump frequentava o círculo deles, né? Então o Trump tem uma fita de 2005 que ele parece falando assim, você pode pegar as mulheres pela buceta, agarrar elas na buceta, e elas deixam você fazer, e eu me sinto atraído por elas como um imã. E aí você acha 25 mulheres acusando o Trump de sex misconduct, tipo, conduta errada sexual, e várias reclamam de estupro mesmo, não foi só, passou a mão na minha bunda, não, né? Foi estupro, literalmente. E aí você tem essas situações aí, por exemplo, ninguém falou isso do George Bush, sabe? Mas do Trump eles falam. Ninguém falou isso do Obama, mas do Trump eles falam isso, né? Se fosse uma ou duas mulheres, tá, mas são 25, né? Então vamos supor que a metade delas estejam falando a verdade. Se 10 estiver falando a verdade, já é uma coisa muito preocupante. Olha o tipo de postura desse indivíduo, né? Ou seja, ele não se preocupa nem um pouco com a dor que ele está imprimindo no outro. E aí vem umas coisas mais sérias, tipo assim, tá bom, você tem um ricaço que não tem moral, que não tem padrões morais, que comete crimes, inclusive de estupro, de sonegação fiscal, daí já não presta, viu? Para ser presidente dos Estados Unidos não presta não, tá? Se você for uma mulher bonita do leste europeu e quiser casar com esse cara, talvez seja um bom casamento, porque ele é um bom provedor, né? Agora, interessante também
que na cama dele ele se diz assim, o americano, né? Ele tem todo esse discurso de ódio contra os imigrantes, né? Contra os mexicanos e contra o pessoal todo. Mas na cama dele, na hora dele transar, se é um homem de 77, 73 anos de idade ainda continua tendo uma vida sexual ativa, uma mulher dele não é americana, não. A mulher dele é eslovaca, uma coisa assim, leste europeu. Tipo, ele não é casado com uma americana mesmo. Tipo, na hora de fazer sexo lá, ele não é patriota, entendeu? Tipo, nessa hora você pode ser imigrante, né? Que desde que você seja branca e bonita, né? Então, assim, é bem bizarro isso. Você pensar que a pessoa fala, não, eu sou America First, né? A America First vai lá, né? Na sua cama mesmo, a sua mulher não é americana, né? E outra, o avô dele era alemão. O avô dele tentou fixar na Alemanha, não conseguiu, foi para os Estados Unidos. Por quê? Porque o pai dele fugiu da guerra e se você for um desertor, eles tiram a sua cidadania, pelo menos na Alemanha da década de 40, né? Parece, não, acho que é mais antigo que isso. Não sei se foi a Primeira Guerra Mundial mesmo que o vô dele teve lá. Mas, tipo assim, ele tem parte do sangue dele escocês e a outra parte alemã, né? E ele se identificava como sueco. Eu falei, não, minha família veio da Suécia. Mas, na verdade, a família Trump veio da Alemanha, né? E aí um alemão casou com uma escocesa depois. E isso aí é o sangue dele, né? Então, tipo assim, os Estados Unidos é um país de imigrantes. E aí o que ele fez sobre isso? Ele pegou um Walmart desabilitado numa cidade chamada de Brownsville, no Texas, e colocou 3.000 crianças mexicanas lá dentro. 3.000 crianças da América Latina em geral, separando os pais dos filhos e fazendo uma política de crueldade mesmo. Até a irmã dele, que é juíza federal, falou isso. Pô, mas Trump, você está sendo cruel, né? Esse trauma vai ser um trauma sério na cabeça dessas crianças aí, né? Mas tem outros problemas, do tipo assim... Tá, ele nunca deveria ter sido nomeado pelo Partido Republicano para concorrer a uma eleição. Ele jamais deveria ter ganhado essa eleição, né? Que a Hillary teve 3 milhões de votos a mais que ele, mas como a eleição deles é por delegações, uma coisa assim, é por estados, então mesmo você tendo maior parte de votos, na verdade quem ganha mesmo quem fez os estados, né? E ele conseguiu. Mas ele perdeu, tipo, ele tem um déficit de representação do povo americano de 3 milhões de votos, que a Hillary teve a mais que ele, né? E parece que o estado que ele ganhou mesmo foi por 80 mil votos, né? E existe uma história muito séria relacionada ao Partido Republicano sobre supressão de voto também. Existe isso. O Bush em 2000, quem ganhou a eleição mesmo, ninguém sabe ao certo, porque o Al Gore e ele se declararam ganhadores e quem bateu mesmo o martelo no final foi a Suprema Corte. Então, assim, em 2000, a eleição dos Estados Unidos foi decidida pela Suprema Corte. Os republicanos têm esse problema de supressão de votos. Eles não querem que os negros votem, eles não querem que os latinos votem, eles não querem que os árabes americanos votem, eles querem que os brancos conservadores votem, porque isso aí é a maioria do eleitorado deles, né? Mas então tá, ó, esse cara, ele parece que estuprou alguém, ele mente demais, ele pratica sonegação fiscal, ele teve um monte de pedido de impeachment, né? Mas aí tem um problema. Por que ele é o homem mais perigoso do mundo, né? Na visão da sobrinha dele? Primeiro que ele nunca teve uma questão de empatia, do tipo assim, ele falou, o Trump está internado numa espécie de tratamento mental, assim, institucionalizado, uma pessoa institucionalizada, né? Por quê? Porque ele só fica naquele pedacinho bem específico de um mundo bem específico dos mais ricos, sabe? E olha que nem, tipo assim, tem muita gente que despreza ele entre os mais ricos, inclusive do próprio partido dele. Inclusive aquele Michael Cohen, que era um advogado dele, prestou um puta de um depoimento assim para impeachment ele mesmo, falando, ó, esse cara é perigoso, eu trabalhei para ele muitos anos e aconteceu, tipo assim, vários dissidentes dele, né? Falaram, olha, tipo assim, várias pessoas disseram não pro Trump, né? Por motivos dos mais variados, né? Até a sobrinha dele está escrevendo um livro
mostrando tanto que ele vê 1% da sociedade americana, né? Mostrando que ele está praticamente num hospício que é a Trump Tower e a Casa Branca, e o cara ele não conversa com o resto das pessoas, porque ele vive mesmo num mundo que ele se autoafirma e ele não consegue sair daquela situação, né? Ele não consegue ouvir a classe média americana, ele só consegue ouvir os grandes banqueiros de Wall Street, e nem isso ele consegue fazer direito, né? Nem isso ele consegue fazer direito. Talvez ele seja um bom puppet, né? Talvez ele seja uma boa marionete, né? Porque alguém está mandando nessa história, né? E ele parece que não é a pessoa capaz. Olha a resposta da pandemia. Os Estados Unidos é o país que mais tem morto no mundo. E aí você vai comparar com a Europa, que são governos de primeiro mundo, beleza. Aí depois você pode comparar, sei lá, com a Uganda. E parece que a Uganda teve uma resposta melhor, né? Pode comparar com a Índia, pode comparar com... Pensa no Japão, um país de primeiro mundo. Eles tiveram uma quantidade bem menor de mortos, né? Os Estados Unidos está em 200 mil mortos. O Brasil tem 150 mil mortos. A Índia, que é o terceiro lugar. E ele basicamente fez uma resposta do tipo, ele não estava nem aí para os infectologistas, que eram especialistas, ele não estava nem aí para o pessoal da matemática, que faz estatística. Ele achou que, foda-se, ele achou que, tipo, eu vou falar que eu sou o melhor administrador da pandemia do mundo, e quem quiser acreditar, acredita, porque eu vou repetir isso várias vezes e eu não consigo ver outra coisa além da minha ilusão. Eu não consigo aceitar críticos, inclusive eu não preciso deles, eu posso demitir eles, né? Só que no mundo real leva mais que isso. No mundo real, todo mundo olha para os Estados Unidos e fala, olha, foi a pior resposta da pandemia possível, né? Porque eles tiveram maior quantidade de mortos e eles eram um país que tinha muito recurso, né? E aí você vai ver um monte de coisas, tipo uma guerra tarifária com a China, né? Você vai ver o nível de industrialização dos Estados Unidos só caiu, né? Não foram abertas novas indústrias, né? Tipo, a classe média americana não tem emprego, né? Eles estão com uma crise de desemprego gravíssima, né? Tipo, os Estados Unidos não é mais aquele país próspero e fértil, basicamente porque os super ricos americanos pegaram todas as indústrias e colocaram na Índia e na China, né? E ele não conseguiu reverter esse processo também. Ele não conseguiu, ele não é tão influente entre os ricos, então por que ele não conseguiu fazer isso? Né? Por que ele não conseguiu convencer o capital que migrou para a China voltar para os Estados Unidos e constituir novamente uma classe média grande e que tenha poder de consumo, né? Não deu. Em política externa, poxa, ele está fazendo aquela parede lá com o México. Tá bom, quer fazer uma parede com o México passando dentro de santuário indígena, extraindo água que não deveria extrair porque as pessoas vão sentir sede, porque tá fazendo para fazer concreto, ele está extraindo água dos lençóis freáticos do Texas, e isso aí está gerando um problema de escassez de água, né? Tipo, quer fazer uma parede dessa? Faz, beleza, né? Só que usa orçamento de defesa, né? Tipo, uma coisa que nenhum dos presidentes conseguiu fazer até agora, porque eu acho que esse pessoal aí realmente eles não estão cagando para quem seja o presidente da República, né? Ele conseguiu resolver o problema do complexo militar industrial, né? Que é um bando de empresas tipo a Lockheed Martin, a Boeing, a Raytheon, são empresas que produzem armas. Eles criam guerras artificiais, como essa guerra do Iraque, né? O Iraque não tinha arma de destruição em massa. O Saddam não ia atacar os Estados Unidos de maneira terrível, né? O que eles queriam mesmo era o petróleo que estava debaixo daquela terra rica do Iraque, e eles queriam vender armas para as pessoas mais ricas dos Estados Unidos ficarem um pouco mais ricas, né? E isso custou até 2008 3 trilhões de dólares. Atualmente, 2020, está estimado em 6 trilhões. Tá? Isso fora 2 milhões de iraquianos mortos e acho que uns 10 mil soldados americanos também morreram. Depende do lugar, depende da época que você faz a conta. Tem gente que fala que foram 5 mil, tem gente que fala que foi 10 mil. Nessa guerra do Iraque, o pessoal que foi para lá
têm índice de suicídio de 40% quando eles voltam para os Estados Unidos. Eles não conseguem emprego, eles têm estresse pós-traumático, eles viram estupro demais, eles viram tortura demais, eles participaram de muitas injustiças e eles normalmente 40% cometem suicídio. É muito diferente da Segunda Guerra Mundial, que um soldado americano voltava e achava um emprego na Ford, achava um emprego na GM. E ali ele ia ser um funcionário de uma fábrica muito bem remunerado e viveu o sonho americano das décadas douradas, do século XX, década de 50, década de 60, década de 70, década de 80. Em 90, acho que aí as fábricas já tinham ido embora para a China. Mas, enfim, é muito diferente o que está acontecendo. E essa guerra era necessária? Não, essa guerra não era necessária. Tipo assim, não precisava ter tido essa guerra. Com 3 trilhões de dólares, você constrói vários World Trade Centers. Constrói vários. Ah, mas isso aí ia pegar e desrespeitar as famílias que fizeram o memorial lá, que tem aqueles 2 buracos no chão. Não precisa ser lá não. Pode ser em outro lugar de Nova York. Pode ser em Chicago, por exemplo. Chicago tinha um prédio que chama Chicago Spire, que foi feito por um engenheiro chamado Calatrava, um engenheiro espanhol. Projeto incrível, prédio de mais de 100 andares, ia gerar muitos empregos, coisa e tal. Esse projeto virou um buraco no chão. Se você vai olhar os 10 prédios mais altos do mundo hoje, é tudo China e Arábia e Saudita e os Emirados Árabes. Ou seja, esse é um sinal mesmo. Os Estados Unidos não é mais aquele, ele não tem a grana. E numa situação dessa, você não pode jogar 6 trilhões de dólares na lata de lixo, entendeu? Que vai gerar só concentração de riqueza, suicídio, estupro, assassinato e bombas que explodiram lá no meio de um deserto. E cada bomba, cada tomahawk daquele custa $1 milhão. Então, tipo assim, se ao invés de ter jogado aquele tanto de tomahawk, tivesse, sei lá, erguido um tanto de prédio de $1 milhão lá na Arábia Saudita, lá no Iraque, não no Iraque, Afeganistão, teria sido melhor. Hoje tem muita gente no Iraque com motivo para virar terrorista, porque você estava lá na sua casa de boa, caiu uma bomba lá, matou seu pai, sua mãe, sua irmã, e aí sua irmã sobrou viva, mas se ela tinha 15 anos, ela era gostosa, aí apareceu lá um Humvee, com 6 soldados americanos, levaram ela para dentro do Humvee e estupraram ela, 6 caras. Aí você vai falar, não, mas isso nunca aconteceu, eu nunca ouvi falar desse tipo de coisa. Gente, estupro em zona de guerra é coisa comum, tá? Aconteceu várias vezes na história da humanidade. E como é que você vai pegar um menino de 18 anos de idade, colocar um fuzil na mão dele, levar ele para um país onde ele não fala a língua da moça e onde a religião lá é extremamente restritiva por questões sexuais? É lógico que teve muito estupro. Precisava? Não. Não precisava não. Porque o Saddam não tinha arma de destruição em massa, porque ele disse isso para a ONU várias vezes, porque ele apresentou um relatório com todas as armas que o Iraque tinha, e eles pegaram aquilo ali mesmo, foi de sacanagem. E o Bush vai carregar isso pro resto da vida dele, e o Trump não deu conta de parar o profundo gasto público que esse negócio aí gerou. Até o país mais rico do mundo não consegue pagar esse preço. Porque esse preço é um preço em vidas humanas e é um preço muito alto por orçamento americano. Mas o Trump fez algumas merdas. Por exemplo, ele conseguiu vender o Lightning F-35, que é o caça mais avançado do planeta, para os Emirados Árabes e para a Arábia Saudita. E eu acho que existe uma restrição desse caça em específico, porque se vão supor, os Estados Unidos entram em guerra com a Arábia Saudita ou com os Emirados Árabes, eles vão ter o mesmo caça. Então, já não é mais a supremacia no combate aéreo. Mas nunca vai acontecer de entrar em guerra com a Arábia Saudita e nem com os Emirados Árabes. O Iraque, o Saddam, era grande amigo do Bush primeiro, do Bush pai. E ele era um aliado militar dos interesses da política externa americana. Um dia isso pode acontecer. E agora o Trump colocou o melhor caça dos Estados Unidos na mão desse povo. Pode ser que eles briguem amanhã, pode ser que os Estados Unidos não vai ter a mesma vantagem. Isso é burrice do ponto de vista militar. Mas do ponto de vista militar, tem umas coisas que o Trump fez que são mais perigosas ainda. Por exemplo, ele colocou o John Bolton para ser consultor de defesa da Casa Branca. E o John Bolton, ele advogava de maneira muito aberta uma guerra contra o Irã.
seria péssimo, seria um Iraque, Afeganistão 2.0. E ele colocou esse cara lá. E depois o John Bolton saiu do governo do Trump xingando o Trump, igual xingando, mas xingando muito, né? E ele fez um livrinho também com todos os defeitos do Trump, coisa e tal, né? Se posicionou contra o John Bolton, né? Que esse aqui é o mais republicano e mais expansionista da história, é esse cara aí, né? Então assim, poxa, e aí, e aí você tem de opções militares? Ele realmente pensou em soltar uma bomba nuclear na Coreia do Norte. Ele chegou a dar essa ordem. Só que os generais segurou ele e falou assim: não, meu filho, você não sabe o que você está falando. Você não vai começar uma guerra nuclear com a Coreia do Norte. Você pode começar uma guerra nuclear com a China se você começar uma guerra nuclear com eles. O Japão pode tomar um dano colateral seríssimo nessa história. A Coreia do Sul, Seul pode ser bombardeada com artilharia comum, tá? Com artilharia comum, tá bom. A Coreia do Sul também ia fazer uma mobilização militar e iria destruir as baterias que estão na fronteira, né? Mas é uma péssima opção, você não sabe o que você está fazendo. Ele mandou atacar, você vê, e os generais deles seguraram ele, porque falou: é uma burrice, você não faz um desse, você pode estar jogando o mundo na Terceira Guerra Mundial. Ele não tem essa noção, ele é muito limitado mesmo, né? E aí, tá, ele fez lá, parece que teve até um acordo, né, entre ele e o Kim Jong-un, né? Mas assim, as Coreias não estão unificadas não, até onde eu saiba, as Coreias não estão unificadas não, né? Mas enfim, são coisas que ele não entende de política internacional, né? E assim, os Estados Unidos está caminhando para uma guerra com o México. Isso aí está acontecendo. Os Estados Unidos está caminhando para, dentro de algum tempo, se eles não conseguirem melhorar essa relação deles, especialmente se eles não conseguirem parar o aquecimento global e viabilizar novamente a agricultura na Nicarágua, no México, em Bahamas, Bermudas, nos países da América Latina, da América Central, né? Porque tem um monte de refugiado climático lá, né? Honduras, eu acho que teve um problema seríssimo na agricultura deles, que a temperatura subiu tanto nos trópicos que lá não tem mais como plantar comida. E as pessoas foram para os Estados Unidos por causa disso. Não porque elas desejam, assim, né? Aí vamos falar de outras coisas interessantes, por exemplo, fluxo migratório para a Europa, né? Tipo assim, Paris tem um monte de árabe. Por quê? Porque a política externa americana derrubou o Iraque e o Afeganistão, e tem um monte de árabe que não queria estar morando lá na Europa, mas na casa deles está chovendo bomba. Lá tem um negócio chamado Estado Islâmico, que é muito pior, mas muito pior do que o Saddam Hussein, né? E a Síria entrou em guerra, né? Parece que a Armênia e o Azerbaijão estão entrando em guerra, os dois também, mas eu acho que isso aí não tem nada a ver com política externa americana, mas enfim. Nossa, incontáveis erros, um catálogo de carnificina, né?